Sexta-feira passada terminamos o livro de Srila Siddhar Maharaj, Orientação Afetuosa, e hoje começaremos o livro de Srila Siddhar Maharaj também, Conforto do Lar. São dois livros introdutórios para a consciência de Krishna. E são livros muito bons, como tudo que Srila Siddhar Maharaj fala, mas são livros introdutórios, então são muito apropriados para nós, porque nós estamos no início da consciência de Krishna. Quem acha que sabe muito, está muito enganado. A pessoa que está elevada espiritualmente, ela nunca vai achar que ela sabe muito, que ela faz muito. A pessoa que realmente está elevada, ela sempre vai achar que faz pouco, que ela não dá tudo que ela poderia. Agora, quem está achando que eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço arati, eu cozinho melhor que todo mundo, eu toco medanga melhor que todo mundo, eu canto melhor que todo mundo, essa pessoa está com o ego dela muito alto, e o ego é um obstáculo para a vida devocional. O ego é muito prejudicial à vida devocional. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Nós não fazemos nada, nós somos usados, nós somos a ferramenta, simplesmente. Não devemos pensar que nós fazemos nada, porque se Krishna quiser, ele tira o serviço da gente, o serviço devocional. Então, e Krishna, ele sempre vai querer lhe dar uma lição, ele sempre vai querer tirar seu ego, porque o ego é um obstáculo. Então, o principal obstáculo na nossa vida devocional é o ego. Existem três coisas que são desfavoráveis quando a gente tem isso muito exacerbado para a vida devocional. Kanaki, Kamini e Pratista. Então, o que significa isso? Kanaki é dinheiro, são posses materiais. Então, isso é prejudicial para a vida devocional se você não usar o dinheiro para a vida devocional. Como eu falei outro dia, se você usar, não tem problema nenhum em ser rico e ser milionário. Se você usar esse dinheiro, uma parte pelo menos, para a missão, para o guru, para os programas, para a vida devocional, para a consciência de Deus, para aumentar a divulgação da consciência de Deus, isso daí é muito benéfico. Mas o que atrapalha é Kanaki, Kamini e Pratista. Kamini quer dizer mulher, mas na Índia eles falam mulher, mas na verdade é o sexo oposto, é o desfrute com outro sexo. Kanaki, Kamini e Pratista, na verdade o desfrute em geral, com outro sexo ou com o mesmo sexo. Nós não somos preconceituosos com ninguém. E Pratista é a fama e o poder. Então esse é o pior, esse é o mais difícil de nos livrarmos. Existem muitas pessoas que já não têm mais aquela gana por dinheiro, por sexo, mas ainda estão em um pratista, ainda está na fama e no poder, querer aparecer, querer ser o melhor, achar que é o melhor. Então isso é pratista. Então é dito que Kanaki, o dinheiro é para Narayana, para Lakshmi Devi, a fama é para Gurudeva, para o Guru, e Pratista é para o Guru, e Kamini é para Krishna. Então não é para nós, na verdade. E o ego, o nosso ego, quando temos um ego alto ou baixo, não importa, ele está dificultando a nossa vida devocional. Ele está nos dificultando ao caminho devocional. Então vamos começar a ler o Conforto do Lar. É uma introdução à realização interior. Esse é o nome do livro. Srila Bhakti Siddhar Devi Goswami Maharaj é o autor. Mas não é autor ele não escreveu esse livro. Ele deu aulas informais e aí o devoto, se não me engano, 2 devotos, hoje na época da Mahananda Prabhu, agora Vaishnava Maharaj, mais um outro devoto que compilaram as aulas e fizeram esse livro. O primeiro trecho é sobre o autor.
Conforto do lar. Uma introdução à realização interior. De Srila Bhakti-Rakak Sridhar Goswami Maharaj. Sobre o autor. Srila Bhakti-Rakak Sridhar Goswami Maharaj é um experiente perceptor e asceta na tradicional, original e santa sucessão discipular ordenada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, sendo o fundador acharya do Sagrado Templo da Devoção Pura em Navadvip, Bengala Ocidental, Índia, conhecido como Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Criado por Srila Siddhar Maharaj em 1941, este lugar sagrado de adoração tornou-se a culminância na peregrinação dos devotos de todo o mundo, os verdadeiros aspirantes ao ingresso na terra divina da entrega ao bem absoluto. Sua apresentação filosófica é aclamada em todos os anais da Índia espiritual, e não só por seu domínio enciclopédico das escrituras reveladas, mas por sua incontestável relevância como um genuíno comentador dos tesouros escriturais que foram revelados pelos veneráveis e santos mestres do Oriente. Ele é o oráculo sem precedente que formulou o significado e a essência das escrituras num conceito muito progressivo, expansivo, dinâmico e vívido. Em 1985, 3 anos antes de sua partida deste mundo mortal, Srila Siddhar Maharaj satisfez um desejo pessoal de seu coração, cultivado por mais de 40 anos. Conferiu a sagrada ordem de sannyas ao seu mais amado, confidencial e mais antigo associado e servo, Srimad Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. Srila Siddhar Maharaj, sempre famoso por seu perspicaz intelecto e visão espiritual, pôde considerar as futuras e graves necessidades de sua missão e, por conseguinte, apontou Srimad Bhakti Sundar Govinda Maharaj como seu sucessor, herdeiro universal e presidente acharya de seu próprio Mati, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e de todos os ramos filiados por todo o mundo, desde a Índia até o Ocidente. Então, uma introdução a quem é Srila Siddhar Maharaj. Claro que não tem palavras para glorificá-lo, porque, como foi falado aí, ele é não só sabe todas as escrituras, mas ele revelou significados que nunca antes tinham sido revelados, como o Gayatri Mantra. Ele tem a visão do Gayatri Mantra pura, ele tem a visão do Mahamantra Hare Krishna, como eu falei outro dia também, no dia do aparecimento do Sr. Rama. A visão dele que Rama, do Mahamantra Hare Krishna, é Radharamana. Rama é aquele que dá prazer a Shrimati Radharani. É Krishna nessa forma de Rama que dá prazer a Shrimati Radharani. Então ele foi considerado, o nome dele, na verdade, que o guru dele, um dos poucos sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, um dos 12 sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada é Srila Siddhar Maharaj. E o nome dele, que o guru dele deu, o nome de sannyasi, é Srila Bhakti Rakak. Então ele é o guardião da devoção. Rakak é guardião. Ele foi considerado guardião da devoção. Então, é uma pequena explanação de quem é Srila Siddhar Maharaj e também do sucessor dele, Srila Govinda Maharaj. Então, como diz aí, em 85, ele deu ordem de sannyasi para Srila Govinda Maharaj e também transmitiu a sucessão discipular para ele. E vamos continuar agora. Foi dada uma introdução sobre Srila Siddhar Maharaj. Agora, um outro trecho é o prefácio do livro Conforto do Lar. Prefácio. Sinto-me muito afortunado de ter sido a associação pessoal de Srila Bhakti-Rakak Sridhar Goswami Maharaj, nosso Srila Guru Maharaj, e de ter agora esta oportunidade de prefaciar este livreto introdutório. Durante toda a sua vida, Srila Guru Maharaj praticou o que ensinou. Os sinceros praticantes são a própria introdução ao tema da vida espiritual genuína e jubilosa.
mas lhes é impossível aproximar-se de todo mundo pessoalmente. Por conseguinte, adotamos a oportunidade concedida pela moderna era tecnológica de imprimir livros que amplamente difundam esse conhecimento. A vibração que emana de uma máquina impressora pode, deste modo, influenciar beneficamente não só este mundo mundano, mas até conquistar almas já situadas no plano espiritual. É, portanto, causa de muito júbilo e satisfação notar a manifestação deste livreto, Conforto do Lar, uma introdução à realização interior. É uma seleção das palestras de nosso Mestre Divino, que introduz o assunto da vida espiritual teísta, e para serviço à missão divina, foi reproduzida em forma impressa pelos esforços sinceros dos seus estudantes e praticantes aqui. Até seus últimos dias neste plano mundano, Srila Guru Maharaj concedia sua misericórdia às almas condicionadas na forma de suas palestras, que às vezes proferia continuamente, hora tras hora. Por este seu exemplo, podemos compreender a injunção das Escrituras de que deveríamos praticar, até nosso último alento, o serviço ao mundo do serviço transcendental, dando a mesma oportunidade aos outros. Se alguém ler este livreto com cuidado e sinceridade, poderá ser beneficiado e receber inspiração, bem como a oportunidade de alcançar essa vida de genuíno preenchimento interior. Swami Bhaktisundar Govinda. Esse prefácio, então, foi escrito por Srila Govinda Maharaj, o discípulo predileto de Srila Siddhar Maharaj, o seu devoto mais querido. Então, eu postei ontem a biografia de Srila Govinda Maharaj no grupo Templo de São Paulo do WhatsApp, e lá é dito uma parte que Srila Govinda Maharaj perguntou por que esse nome, por que Srila Siddhar Maharaj deu esse nome de sannyasi para ele. E a Srila Siddhar Maharaj falou: a minha deidade predileta é Govinda, a deidade de Navadvipan, de Koladvipa, é Shri Guru Goranga Gandharva Govinda Sundar. Então é Govinda a deidade principal, Krishna como Govinda. E o Kunda, o lago predileto de Srila Siddhar Maharaj, é o Govinda Kunda. E aí ele falou: o meu devoto predileto, meu devoto mais querido, eu não podia deixar de dar o nome de Govinda, Govinda Sundar. Então ele tinha um relacionamento com o guru dele, um relacionamento exemplar de guru para discípulo e de discípulo para guru. Porque Srila Acharya Maharaj deu uma aula outro dia falando: todo mundo quer um guru fidedigno, todo mundo claro, todo mundo quer um guru autêntico, um guru que tenha a condição de nos levar para o mundo transcendental. Ele fala: mas quem é um discípulo fidedigno? Quem é um discípulo que segue o guru? Quem é um discípulo realmente discípulo? Porque discípulo não é só aquele que recebe a iniciação. Você tem que honrar essa iniciação. E como que honraremos a iniciação do guru, um guru fidedigno? Honraremos seguindo o que ele fala, escutando as aulas dele, lendo os livros que ele faz, enfim, temos que segui-lo, seguir as orientações. A associação com o guru é dito que a associação com o guru não é dormir do lado do guru. A associação do guru não é comer do lado do guru. A associação do guru, você pode estar do outro lado do mundo, mas a associação real com o guru é seguir o que o guru fala. Porque eles dão um exemplo de um piolho que está na cabeça do guru. Então, o piolho que está na cabeça do guru, o inseto, ele está sugando o guru. Ele não tem nenhum relacionamento com o guru. Ele está simplesmente sugando o sangue do guru, literalmente. Tem alguns que sugam o sangue do guru, não literalmente, mas estão sugando. Então, a associação com o guru não é ficar próximo. Também é se você seguir o que o guru fala. Mas você tem que seguir o que o guru fala. Não importa se o guru está longe, se ele está muito, muito, muito longe de nós. Se seguirmos o guru, estaremos com a associação do guru. Agora, então realmente entraremos na parte 1, primeira parte do livro Conforto do Lar. Esse livro, como eu falei, ele é muito, muito, muito bom. Temos que prestar muita atenção.
Nunca devemos ler um livro como lemos um romance, como lemos algo material, porque em cada linha, em cada palavra do livro transcendental tem muita informação. Então teremos sempre que ver um livro, uma literatura transcendental, espiritual, com muito cuidado, ler atentamente e, se possível, reler, termos essa noção de leitura, porque não é um livro material, não é um livro comum. As histórias, os lilas de Krishna, de Mahaprabhu, não são invenções. Tudo aconteceu, na verdade tudo está acontecendo. Então temos que ter esse cuidado de ver que realmente é algo concreto, é algo que existe. E o que o Guru fala é a verdade, porque o Guru é um devoto puro de Deus. Tem muita gente falando muita coisa, mas baseado em que essa pessoa está falando? Baseado em que a pessoa está dando aula? Em qual escritura? Qual a corrente filosófica? Quem é o Guru Parampará? Essa pessoa que está dando aula tem um Guru Parampará? Tem a sucessão discipular ou simplesmente ela vai lá e dar aula? Baseado em que? No achismo? Porque tem muita gente que fala, eu acho isso, eu acho aquilo. O que a nossa mente acha, o que o nosso intelecto acha, não importa, está sempre errado. Temos que falar sempre baseado em aulas, em escrituras dos gurus, escrituras do próprio Deus. Então não temos que achar nada. Temos que falar sempre baseado no que as escrituras falam, no que os gurus falam, não no que achamos. E o guru fidedigno, ele não acha nada. Ele fala o que ele escutou do mestre espiritual dele, que escutou do mestre espiritual, e não só escutou, mas a Minaya descende, a verdade descende. E ele já vivia no plano transcendental. Então temos que seguir sempre um mestre autêntico. Não pessoas que se intitulam mestres, pessoas que escrevem livros, e baseado em que está escrevendo o livro? Na sua mente. Só uma autoridade consegue escrever um livro. Somente uma autoridade, alguém que tenha uma conexão com Deus consegue escrever um livro espiritual. Não qualquer um por aí que escreve um livro para o ego, o pratista ficar algo muito alto, e aí a pessoa mostra para todo mundo, olha o livro que eu escrevi, né? Isso daí não tem significado nenhum, isso aí só vai dificultar a vida transcendental. O autor tem que ser alguém que tenha a revelação pura, a Minaya. Estou dizendo em livro espiritual, claro, né? Temos outros livros e tal, mas aqui o nosso objetivo é espiritual, é a prática espiritual. Não interessa o lado material aqui. Temos sempre que abordar qualquer assunto material sob o ponto de vista transcendental. Como a pandemia, ninguém fica falando sobre algo material. Sempre temos que falar aqui, pelo menos, e quando discutimos com outras pessoas, sobre o lado transcendental, o porquê, mas o porquê é relacionado ao lado transcendental, não ao lado material. Essa é a evolução espiritual, somente através disso. Vamos escutar então, começando o livro, a primeira parte. Primeira parte. Por favor, ouçam atentamente o que eu vou explicar. Tentarei, de modo científico e geral, explicar-lhes o tema, independente de qualquer conceito religioso. Primeiro, devemos compreender a existência de 3 planos de vida: o plano do desfrute mundano, o plano da renúncia e o plano da dedicação. O plano do desfrute é, de certo modo, este onde nos encontramos atualmente. Desfrute mundano significa exploração. E aqui ninguém pode existir sem exploração. Aqueles que possuem mãos subsistem daqueles que não as têm. Quadrúpedes subsistem de grama, ervas, etc. E o grande sobrevive do pequeno. Tudo está repleto de vida. Ervas, grama e árvores também têm vida. Mas sem exploração, ninguém pode manter seu corpo por aqui. Este é o plano da exploração. E conforme diz a terceira lei de Newton, a cada ação corresponde uma reação igual e em sentido contrário. Ao explorar, faz-se um empréstimo, e para liquidar este empréstimo, teremos que descender. Então, ele começa justamente falando sobre
três pontos, as três ações que podemos fazer. Podemos explorar, como ele está explicando agora, que é o mundo material, o mundo da exploração. Não tem como não explorar no mundo material. Sempre você está explorando. A pessoa que acha que vai renunciar a tudo, ela ainda continua explorando. Porque ela renunciou a tudo, mas ela vive de quê? O que ela come para sobreviver? Ela está explorando. Se ela está comendo, claro, para manter a energia do corpo, ela está explorando. Explorando quem? Mais fraco. E quem é mais fraco? A planta? O animal, como Srila Siddhartha Maharaj, o mais forte explora o mais fraco. Sempre assim. E no mundo material, com o ser humano, é a mesma coisa. O mais forte explora o mais fraco. Mas o ser humano tem a inteligência. Então, nem sempre, no mundo animal, o mais forte fisicamente explora o mais fraco. O maior, o mais forte, o mais corajoso. Agora, no ser humano, não é o mais forte normalmente que domina, que explora o mais fraco. É o que tem mais inteligência. É o que está numa posição superior em termos de chefe, de chefia, em termos de dinheiro, de posses, é o dono da empresa. Normalmente o dono da empresa é muito mais fraco fisicamente do que o funcionário. Pode acontecer uma exceção, mas normalmente é assim que funciona. Então é o plano da exploração. Não temos como sair do plano da exploração no mundo material. Somente se servirmos Deus 24 horas por dia. Mas isso são pouquíssimas as almas que fazem isso. Então, é o plano da exploração. E aí agora Srila Siddhartha Maharaj vai explicar sobre a renúncia e depois o serviço a Deus, que é o nosso objetivo. A Bhakti Yoga, o objetivo é o serviço a Deus. Nem a exploração, nem a renúncia. Porque Krishna fala no Bhagavad Gita, a renúncia é pior do que a ação. É pior do que a ação fruitiva. E qual é o melhor dos três? É servir Deus. É o serviço devocional. Por isso que a Bhakti Yoga é suprema. A Bhakti Yoga é suprema em relação a qualquer yoga. Isso Krishna fala no Bhagavad Gita. E ele nem comenta sobre muitas yogas. Hoje em dia tem yoga, criaram várias yogas e ainda continuam criando várias yogas, várias conexões. Mas isso é tudo invenção, porque Krishna não fala em muitas yogas no Bhagavad Gita. Ele cita as principais. Então vamos continuar agora com a aula de Srila Siddhartha Maharaj. Agora ele vai entrar provavelmente na renúncia. É deste modo que existem muitas divas, almas, elevando-se e após descendo, num sobe e desce devido à reação no plano da exploração. A sociedade tenta explorar ao máximo. Por toda parte encontramos esforço de se viver às custas dos outros. Sem isso, a vida seria impossível nesta região, porque este é o plano da exploração. Os budistas, os jainistas, os seguidores de Shankara e tantos outros tentam livrar-se deste enredamento com a exploração e encontrar uma vida livre de exploração, sem ação e sem reação. Esforçam-se por encontrar uma posição de renúncia que evite a ação e a reação e alcançar algo semelhante ao sono sem sonhos, o conceito do samadhi, remover-se completamente do mundo objetivo e permanecer no plano subjetivo. Sem permitir que os seus sentimentos se dirijam ao plano inferior, mantém-se sempre numa posição subjetiva que se assemelha ao sono sem sonhos. O grupo dos Vaishnavas, aqueles que servem a Suprema Personalidade. Então, agora ele vai começar a falar realmente sobre o grupo dos Vaishnavas, aqueles que servem a Suprema Personalidade de Deus. Mas complementando a parte da exploração, exploramos sempre o mais fraco. E toda ação tem sua reação, como Srila Siddhartha Maharaj falou, a terceira lei de Newton. Então Newton viu isso através da física. Mas Srila Siddhartha Maharaj e Krishna, a consciência de Krishna é muito claro, muito antes de Newton, muito antes de tudo, porque Deus passou essa consciência para o Senhor Brahma, quando o mundo foi criado. Então, a exploração, a partir do momento que exploramos alguém, vamos ter uma reação de ser explorado na próxima vida. Sempre vai ser assim. Então, quando estamos com dificuldades na nossa vida atual, qualquer tipo de dificuldade,
dificuldade, qualquer tipo de miséria material, está relacionado totalmente ao que fizemos nas vidas anteriores. Então ninguém é inocente. Toda dificuldade que temos na vida, não somos inocentes. Estamos, na verdade, com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, eles nos dando a oportunidade de pagarmos a nossa dívida. Essa é a visão correta. Não que o karma é algo ruim, porque todo mundo fala em karma, esse é o teu karma, quando acontece alguma coisa ruim, esse é o teu karma. Mas o karma é a graça de Deus. Deus criou essa lei do karma para quê? Para que possamos pagar o que fizemos de ruim às outras almas. E o que fizemos temporariamente também, bom para as outras almas. Porque Krishna, o ideal que é servir Deus. Se não estamos servindo Deus, estamos produzindo karma, ou bom ou ruim. Então, as duas coisas, karma bom e karma ruim, vai nos manter no mundo material. E a escolha é nossa. Vamos continuar com as nossas ações, boas ou ruins, temporárias, né? Quando eu falo boas, são temporárias. Vamos fazer a renúncia, tentar renunciar, porque é impossível você renunciar a tudo. E também vamos fazer ou vamos servir Deus. A escolha é nossa. Temos a oportunidade de escolher isso agora, porque temos o livre-arbítrio. E vamos cumprir a reação do livre-arbítrio nas próximas vidas. Então Deus dá o livre-arbítrio para a gente. Nós erramos quando escolhemos vir para o mundo material e sermos o rei no inferno do que o servo no céu. Erramos naquele momento. Mas agora temos a oportunidade de escolher da forma correta. Só depende de nós. A forma correta, o livre-arbítrio, só depende de nós. Queremos continuar o mundo da exploração? Queremos a renúncia ou queremos servir Deus? Então temos essa escolha. E aí, através das escrituras, através da orientação dos gurus e através do processo devocional da limpeza da alma, a alma vai conseguir identificar que o melhor processo, quando ela está ficando limpa, o melhor processo para a alma não é o desfrute e não é a renúncia, é o serviço a Deus. Porque a alma vai voltar para o lar, ela vai para o lar quando ela estiver totalmente entregue a Deus, no serviço devocional a Deus totalmente entregue, Sharanagati. Esse é o melhor local para a alma, é o lugar da alma, é a casa da alma, conforto do lar. Qual que é o nosso lar? O nosso lar não é no mundo material, o nosso lar não é no Brahma-jyoti, no Nirvana, não é lá. O nosso lar é ao lado de Deus, no mundo transcendental. E Deus só está no mundo transcendental. Ele vive no mundo transcendental. Podemos ter uma conexão com Deus aqui, claro, mas ele está lá no mundo transcendental. O lar dele é lá, e o lar da alma é no mundo transcendental. Então temos a escolha, podemos escolher, e através dos gurus fidedignos, eles vão nos limpando a nossa alma de uma forma que poderemos ir enxergando a verdade. Vamos abandonando o desfrute material, vamos abandonando a renúncia para quem está nesse processo de renúncia, de não querer prejudicar o meio ambiente, de não querer prejudicar isso, de não querer fazer isso. O foco tem que ser servir Deus, não o resto. Porque quem toma conta do meio ambiente são semideuses. Não temos poder nenhum sobre nada. O único poder que temos é o nosso livre-arbítrio e escolhermos a coisa certa, que é servir Deus. Nunca vamos poder, por mais que as almas queiram, vamos salvar a Amazônia, vamos salvar isso, isso daí não está sob o nosso poder, sobre a nossa jurisdição. Não podemos controlar o mundo, não podemos controlar nem a gente mesmo, não controlamos nem o nosso corpo, não controlamos nem a nossa gula, nem os nossos desejos materiais, nós não conseguimos controlar os nossos sentidos. Tentamos controlar, mas não conseguimos. Então, como podemos controlar algo tão gigantesco como
o meio ambiente se não conseguimos nem controlar a nós mesmos? Isso é uma questão, é uma visão totalmente limitada. Não temos controle nenhum sobre nada. Não temos controle nenhum sobre quando vai acabar a pandemia. Não temos controle nenhum sobre quando vamos morrer, se vamos ficar doentes ou não. Não temos nenhum controle. Mas o que deixa a gente pensar assim? Que nós somos os controladores do mundo. Nós controlamos tudo. O que nos deixa pensar assim é o nosso ego. O nosso ego está muito exacerbado. Mesmo quem não tem muito, também tem. Ele pode achar que não tem, mas o próprio fato de achar que ele não tem ego, é o ego que produz isso. Então, temos que focar na coisa certa. E focar na coisa certa o que é? Focar no que o Guru fala. O Guru é uma alma realizada, o Guru é uma alma fidedigna, um devoto puro de Deus. Então temos que seguir e escutar o que o Guru fala. Então vamos escutar agora, Srila Siddhar Maharaj vai falar sobre a opção de servir a Deus, a devoção a Deus. Erwin, a suprema personalidade de Deus, defende a existência de um outro mundo, o mundo da dedicação, que se opõe radicalmente à exploração. No plano mundano, cada unidade deseja explorar o meio ambiente, mas no plano da dedicação, cada unidade deseja servir ao meio ambiente. E não é só o meio ambiente, mas a verdadeira chave para a vida naquele plano é servir ao centro orgânico. Estamos vivendo em um todo orgânico e cada parte deve ser verdadeira em relação a esse centro orgânico. No Srimad Bhagavatam, lemos a analogia do servir a raiz de uma árvore. Na literatura védica também encontramos escrito: tente encontrar aquele que a quem, servindo tudo, será conhecido. Conhecendo o ponto central, tudo será conhecido. Alcançando, tudo será alcançado. A amplitude e o resumo de tudo no conselho védico é de se tentar encontrar esse centro. Portanto, tente encontrá-lo. No início, alguém poderá pensar que esta é uma afirmativa ridícula. Conhecendo um, conheceremos tudo. Conseguindo-o, conseguiremos tudo. O que é isso? Somente um louco afirmaria tal coisa. Assim, o Srimad Bhagavatam oferece esta analogia. Quando você rega a raiz da árvore, a árvore inteira é nutrida. E se você levar comida ao estômago, o corpo inteiro será alimentado. De modo similar, se você servir ao centro, tudo será servido. Isto é possível, e fazê-lo significa entrar no plano da dedicação. Evitando o plano da exploração e também o da renúncia, tente ingressar no plano da dedicação. Seu Atma, sua própria alma, é membro desse plano, que é o mundo real, enquanto que esse aqui é o seu reflexo pervertido. O mundo verdadeiro é aquele onde cada unidade está se dedicando ao todo, representado pelo centro. Ocorre o mesmo com o corpo saudável, em que cada átomo funciona para o bem-estar do corpo todo. Ao trabalhar para si mesmo, o átomo estaria explorando ao máximo, e tal atividade objetivando o interesse local é, com certeza, nefasta. Cada parte do corpo e cada átomo existem para o bem-estar do sistema todo. Existe um centro, e tudo funciona sob a sua orientação e sob sua guia. A posição do centro é mencionada no Bhagavad Gita, onde Krishna explica sua posição. Abandone todos os dharmas, deveres, e entregue-se tão somente a mim. Agora, desejo apresentar este conceito de outro ponto de vista. Hegel foi um filósofo alemão, cuja filosofia... Então, Srila Siddhar Maharaj está falando que temos que servir o todo. Quem é o todo? O todo é Deus. Temos que servir a raiz da árvore, como ele fala, que é descrito no Srimad Bhagavatam, que é o Mahapurana, é o resumo de todos os Vedas, é o Srimad Bhagavatam, escrito por Vyasadeva. Então, temos que regar a raiz da árvore. Se você regar a raiz da árvore, todas as folhas, toda a árvore, tronco, tudo será nutrido. E quem é a analogia
na analogia, quem é a raiz da árvore? A raiz da árvore é Deus. Então, por isso que nós, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, sob a orientação de Srila Siddhar Maharaj, não adoramos semideuses, não fazemos puja para semideuses. O que seria puja? Adoração no altar. Não oferecemos incenso, não oferecemos comida, não oferecemos para semideuses. Por quê? Porque os semideuses são servos de Deus. E você, servindo Deus, todos os semideuses ficarão felizes. E é impossível nós servirmos todos os semideuses. Muitas pessoas conhecem os semideuses, enfim, tem vários que são mais conhecidos, o Senhor Shiva, Ganesha, Durga, Kali, o Senhor Brahma, Indra, são os mais conhecidos, né? Mas como você vai servir 33 milhões de semideuses? E cada semideus é responsável por uma coisa, por um ato. Como você vai agradar 33 milhões de semideuses? Servindo Deus. É a única forma. Quando você serve Deus, você agrada a toda a alma. A gente não sabe disso, porque a gente está encoberto pela ilusão. A nossa alma está encoberta pela ilusão. Mas quando servimos Deus, todas as almas, tudo fica feliz. Todos ficam felizes. Os semideuses, nós, é que não compreendemos isso. Por quê? Porque Deus fica feliz quando você serve Ele. Ele está vendo que você está com um sentimento no coração. Então temos que servir Deus. Deus é a raiz da árvore. Temos que somente servir Deus. Claro que nós servimos outros seres para sobreviver no mundo material, né? Mas quanto mais servirmos Deus, o foco em Deus, tudo vai ser arranjado. Krishna, Deus, Mahaprabhu, vai arranjar tudo na sua vida. Ele vai fazer com que sua vida cada vez mais seja para servi-lo. Porque cada passo que você dá na direção dele, dá 10 na sua direção. Então o foco é servir Deus, sempre. Sempre servir Deus. E é o resultado mais maravilhoso que pode ter. Dos 3 resultados, porque toda ação tem reação. Se você fizer ação e reação, você vai cumprir um karma por isso. Você voltará para o mundo material. Se você fizer qualquer ação que não seja para Deus, você voltará com certeza ao mundo material. Se você renunciar puramente, realmente você renunciar a tudo, você vai para o plano do nada, Nirvana, o Brahma Jyoti. Você vai para um plano que não é eterno, a alma não ficará lá eternamente, mas você vai para lá e não terá sofrimento, mas também não terá alegria, não terá ananda, você estará lá inerte, você estará sem consciência, sem livre-arbítrio, porque Srila Siddhar Maharaj fala, consciência é livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio, você não tem consciência, você está lá inerte. E tem o plano transcendental, que é o plano eterno, é o único lugar que a alma ficará eternamente, quando atingir esse plano. E nós não temos noção do que é a eternidade. Nós achamos que a pessoa viver 120 anos é o máximo, é muito. Não é. 120 anos não é nada. Os gurus falam que 120 anos na eternidade é como um grão de areia no universo material. É insignificante. 100 anos é insignificante. 100 anos perante a eternidade é como você ter um ponto dentro do universo material. O que é um ponto dentro do universo material? Não é nada. Um ponto, o que é um ponto dentro de uma linha? Já é algo insignificante. Um ponto dentro de uma linha. Um ponto dentro de um plano, o que é um ponto dentro de uma folha de 2 dimensões? Não é nada. O que é um ponto dentro de um plano de 3 dimensões? Por exemplo, uma caixa que tem 3 dimensões. Também é insignificante. Agora, você imagina um ponto em relação ao universo material. Todas as galáxias, todos os planos. E agora a ciência está estudando, já descobriu que existem várias galáxias. Que o mundo não é só a nossa galáxia. Então imagina isso, um ponto, um grão de areia em relação a tudo isso.
não é nada, 100 anos não é nada. Então temos que fazer algo eterno, para a nossa alma eterna. E o processo é a devoção a Deus. E gradativamente servindo Deus nessa vida, na próxima vida, provavelmente nós não vamos estar em contato com Deus no mundo transcendental, na próxima vida, é muito provável que não, nada é impossível, mas é muito provável que não. E aí na próxima vida, quando encarnarmos em algum corpo, continuaremos o processo devocional. Não há perda do processo devocional. Você pode ser afastado se você cometer uma ofensa. Depende do tipo da ofensa, você pode ser afastado durante um tempo. Mas afastado por quem? Pelo próprio Krishna, pelo próprio Deus. Ele pode te afastar um tempo. E um tempo pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos ou 10 vidas. Nós não sabemos, depende do tipo da ofensa que fizer. E quais são os tipos de ofensa? Existe a ofensa ao Vaishnava, existe a ofensa ao Guru, a ofensa ao local sagrado. O Vaishnava são os servos de Deus, né? Existe a ofensa, existem vários tipos de ofensa. E depende do nível da ofensa, do grau da ofensa, você pode ser afastado durante um tempo da vida devocional. Mas o que você fez anteriormente não será perdido. A poupança eterna que você colocou uma moeda por dia ou várias moedas por dia, você nunca vai perder. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. É a justiça personificada. Não existe ninguém mais justo do que Deus. Então, se você fizer o trabalho para Ele, o serviço a Ele, e o serviço a Ele é o que Ele quer, não o que achamos que é para Ele. Eu vou servir Deus. Como eu vou servir Deus? Eu vou entregar todos os frutos das minhas ações a Deus. Né? Isso não é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é o serviço a Deus. O serviço a Deus é os 64 tipos de devoção que Ele deixou, Bhakti Yoga. Então, você servindo Deus, você na próxima vida, você vai começar onde você parou nessa, em termos de serviço a Deus, de sukriti, de mérito espiritual. E progressivamente, vida após vida, iremos aumentando o nosso mérito espiritual. Vida após vida. E algum dia atingiremos Deus, claro. Algum dia atingiremos Deus. Mas depende de nós, tudo depende de nós. Quanto mais empenho tivermos nesse processo devocional a Deus, quanto menos tivermos explorando o próximo, e quando eu digo próximo não é só ser humano, qualquer alma do mundo material, quanto menos explorarmos os outros, quanto menos ficarmos focados em renúncia e mais em serviço devocional, mais rápido será o nosso avanço espiritual. Essa é a realidade. Temos que focar em Deus, sempre focar em Deus. Agora Siddhartha Maharaj vai continuar a falar sobre a devoção a Deus. Filosofia ficou conhecida como perfeccionismo. Ele apresentou a ideia de que a verdade absoluta, a causa primordial de tudo, deve ser dotada de 2 qualidades, quais? Que deve existir por si mesma e para si mesma. Por favor, prestem atenção. Por si significa que o absoluto é sua própria causa, nada mais o criou. Se algo mais o tivesse criado, esse algo seria o Criador e teria importância primordial. Portanto, o absoluto, ele deve ser anadi, ter existência eterna e não ser criado por ninguém. O absoluto deve ser dotado dessa qualidade. A segunda qualificação é que a verdade absoluta existe para si mesma. Exista para sua própria satisfação e não para satisfazer outrem. Se sua existência se destinasse à satisfação de outro ser, então ele seria secundário, e aquele para cuja satisfação ele vivesse estaria numa posição primordial. Portanto, o absoluto deve possuir estas 2 qualificações. Ele é sua própria causa e ele existe somente para satisfazer a si próprio, para satisfazer seu próprio interesse. O absoluto existe por si e para si. Se qualquer palha se move, move-se para satisfazer o propósito do absoluto. Tudo, cada incidente, o que quer que seja, tem que acontecer para sua satisfação.
Por conseguinte, a corrente verdadeira é sua lila, seus passatempos. Mas nós mesmos estamos sendo movidos por interesses separados, interesses familiares, nacionais ou sociais, ou ainda pelo humanismo, etc. Mas, na consideração infinita, isso tudo é só uma pequenina parte, e todos nós estamos ocupados agindo motivados por tais interesses separados. Existe um choque entre os vários interesses separados, e a consequência é que surgem problemas. Contudo, deveríamos pôr de lado todos esses nossos, assim chamados, interesses especiais e, livrando-nos do equívoco, tentar situar-nos na função de uma unidade ativa para a causa do todo. A conclusão do Bhagavad Gita, segundo Krishna, é: abandone todos os deveres que no presente você pensa ter a obrigação de desempenhar e eu o liberto de quaisquer problemas jamais concebidos por você. Em outras palavras, você deve lembrar-se de ser fiel ao centro. Hoje, todos os seus respectivos deveres destinam-se ao interesse local, mas abandonando a identidade local de seu próprio interesse, submerja totalmente no interesse do todo orgânico. Se um policial aceitar, mesmo alguns poucos centavos, em seu interesse particular, será punido, mas se matar muitos no interesse do país, será recompensado. Assim termina a primeira parte do livro Conforto do Lar, de Srila Siddhar Maharaj. Então ele diz aí no finalzinho desse primeira parte, primeiro capítulo, que tudo é por Krishna e tudo é para Krishna. E o Absoluto, ele não é criado. Ninguém criou o Absoluto. Ele sempre existiu. Ninguém criou ele. Então, ele é o desfrutador supremo. Quando ele envia, tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é para ele. Se, como Srila Siddhar Maharaj fala, se uma grama se move é para o desfrute dele. É porque ele quer. Nada acontece se ele não quiser. Então, quando ele manda as dificuldades para nós, né, toda dificuldade que temos no corpo material, que todo mundo tem dificuldade no corpo material, ninguém consegue escapar das 3 misérias materiais. Em algum ponto da vida, sempre teremos as 3 misérias materiais. Não tem como viver até abandonarmos o corpo sem as 3 misérias materiais. Então, depende do seu karma, você vai ter menos ou mais misérias materiais, mas todos nós vamos ter. E então ele diz, quando você, Krishna dá obstáculo para nós, dificuldade para nós, como estamos enfrentando agora, né, a pandemia, todo mundo está com dificuldade, sim, uns mais, outros menos, mas todo mundo está com dificuldade. E por que isso? Porque ele nos dá a dificuldade? Porque é para o seu benefício próprio. E como é isso? Para o seu benefício próprio. Ele está dando a graça dele, está dando a misericórdia dele. Mas como que ele está dando essa misericórdia? Ele está dando a dificuldade para nós, o sofrimento para nós, para que resgatemos o que fizemos de mal para as outras almas. Para pagarmos essa dívida. E pagando essa dívida e servindo ele, iremos ter uma evolução espiritual. Não tem como ter evolução espiritual, não tem como atingir o plano dele, amar a Deus. Ele quer muito isso. Ele quer que toda alma ame ele. Tem um livro da nossa missão, chama A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Então, a busca de Deus pelo servo perdido. Nós somos o servo perdido. Então, ele quer que nós amemos ele. A única coisa que ele não tem de nós é o nosso amor. E como que ele faz isso? Ele criou a lei do karma, ação e reação, porque resolvemos reinar na Terra, no mundo material. Nós resolvemos ser os desfrutadores. Então ele criou a lei do karma, ação e reação. E através dessa lei, agora, ele está dando a reação para nós. E a reação para nós é só graça, porque é uma forma da gente resgatar, de nós pagarmos essa dívida. Então, sempre que temos a dificuldade, estamos pagando a dívida que produzimos nas vidas anteriores. Temos que enxergar a dificuldade dessa forma. Deus não castiga ninguém, que nem eu falo sempre.
Deus não é maldoso, não temos que ter medo de Deus. Ele não vai castigar ninguém. Ele está dando o seu amor para nós. De que forma? Com o sofrimento? Sim, mas Ele não quer que nós soframos. Ele quer que nós paguemos a dívida. Se o seu filho roubar alguém, você vai querer que esse filho devolva algo para alguém. E Deus é nosso Pai verdadeiro. Deus é nosso Pai, é nossa mãe, Deus é tudo nosso. E eterno. Ele é o Pai e a mãe da nossa alma. Ele criou a nossa alma. Nós somos uma centelha dele. Então, é como um pai que faz o filho devolver o dinheiro, se roubou o dinheiro. Se você chega em casa e vê seu filho com algo, um relógio, qualquer coisa, um celular, né, última geração, e você não tem dinheiro para comprar aquilo, seu filho não tem dinheiro para comprar aquilo, você vai perguntar para o seu filho, aonde você conseguiu? E se você descobrir que o seu filho roubou e você for uma pessoa honesta, uma pessoa digna, porque se você roubou, alguém foi roubado. Então, o que você vai fazer com o seu filho? Você vai querer que o seu filho devolva. E Krishna está dando a dificuldade para nós, qualquer tipo de dificuldade, por exemplo, a pandemia, que todo mundo está agora, ele está dando uma forma de nós devolvermos, de nós pagarmos o que fizemos de mal para outra alma, nas vidas anteriores. Então, de acordo com o que fizemos errado, quanto mais fizemos errado, mais estaremos sofrendo agora. É ação e reação. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal. Todo mundo concorda com isso. Então, quem está no hospital agora, pode ser que amanhã esteja no hospital. Claro, todo mundo aí que está escutando agora, pode ser que amanhã estemos numa UTI. De acordo com o nosso karma, isso aí vai acontecer ou não. Se temos o karma para irmos para uma UTI amanhã, depois, daqui uma semana, nós iremos, ninguém vai tirar isso de nós. Se temos o karma para estarmos em contato com o vírus, dentro de nós, produzindo anticorpos, e não acontecer nada, não tivermos nenhuma reação, é isso que vai acontecer. Então tudo acontece por Deus e para Deus. Então quando Ele manda uma epidemia para a Terra, para o ser humano, Ele quis isso, para nos dar a graça de cumprirmos o que fizemos de mal para as outras almas. Essa é a concepção real de Deus. Então, vamos pedir para acabar a epidemia. Se estivermos pedindo para acabar a epidemia, estamos pedindo para não cumprirmos a nosso débito, que Deus já deu a misericórdia dele para cumprirmos. Então, uma visão totalmente diferente da visão da consciência de Deus, a visão que temos agora. Por quê? Porque a visão que temos agora é uma visão material, é uma visão do hoje, do desfrute, do momento, do nosso corpo. Estamos pensando no nosso corpo, mas temos que pensar na alma. Krishna não pensa no corpo, Krishna pensa na alma. Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso amor para Ele, porque tudo é para Ele. Então, Ele criou essa forma. E nós, claro que ninguém quer sofrer, mas no momento que estamos sofrendo de alguma forma, estamos pagando a dívida que fizemos com outras almas, que fizemos outras almas sofrerem nas vidas anteriores. E graças a Ele, não lembramos do que fizemos de ruim para as outras almas. Graças a Ele, imagina que coisa ruim sabermos o que fizemos de tão ruim para as outras almas para estar cumprindo o sofrimento agora. Então Ele apaga tudo da nossa mente. Ele apaga, mas Ele sabe o que fizemos. O universo sabe o que fizemos. Estamos cumprindo exatamente o que fizemos. Ninguém é inocente. Mas isso é uma misericórdia dele, a graça dele que nos fez isso. Para que paguemos isso, para que, como um pai, como eu dei o exemplo, um pai que faz o filho devolver aquilo que ele roubou. Então, temos que ter essa consciência real, não a consciência deturpada, como Srila Siddhartha Maharaj fala, não a consciência animal. A consciência que nós somos o corpo é a consciência animal. Nós, se tivermos essa consciência, qual a diferença entre um animal irracional e nós, que somos racionais?
pela ciência, somos um animal racional. A diferença é o animal irracional, ele nasce, ele cresce, ele vive normalmente, né? Ele envelhece, ele adoece, ele morre. Nós também fazemos isso. Mas o animal, ele levanta de manhã, ele vai procurar um lugar para comer, um lugar para se abrigar, ele vai se proteger de outro ser, e ele vai ter que procriar para manter a espécie, para perpetuar a espécie. Senão a espécie entra em extinção. Isso são as 4 funções do animal: se proteger, comer, beber água, né, que é uma função, se alimentar, procriar e se defender do predador. O ser humano também faz isso, só que o ser humano tem a possibilidade de se conectar com Deus, de saber que ele não é o corpo, que ele é a alma. Essa é a grande diferença do ser humano e do animal. O ser humano é o único que consegue ter essa consciência. Então temos que ter a consciência que o sofrimento também é bom para nós. Deus dá para nós alguma felicidade no mundo material? Dá, de acordo com o nosso karma. Mas o sofrimento também é bom para nós. Essa é a grande diferença da nossa filosofia Vaishnava, da filosofia que Krishna fala nos Vedas, da filosofia da maioria dos outros. Essa é a grande diferença. Tudo que Deus dá para nós é melhor, porque Ele é o nosso melhor amigo. Ele quer nós melhor do que nosso pai, nossa mãe, nossa família, nosso filho, porque Ele quer o melhor para a alma. Ele não quer o melhor temporário para nós, Ele quer o melhor da alma. Ele está focado na nossa alma, Ele quer o nosso amor. Então Ele é supremo. Por isso que a maioria das religiões e o cristianismo fala amar a Deus sobre todas as coisas. Não fala amar o seu pai sobre todas as coisas. Não fala amar a sua mãe sobre todas as coisas. Não fala amar o seu filho, o seu cachorro, enfim. Não fala isso. A consciência de Deus não é essa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso pelo menos a maioria das religiões que eu conheço. Eu não conheço muitas religiões, mas pelo menos é isso que é dito. Então temos que focar sempre em Deus. Ele é o Supremo, tudo é por Ele e para Ele. Se tudo é para Ele, temos que servi-lo e deixá-lo feliz. E a felicidade máxima de Deus é quando amarmos a Ele. Porque nós não temos uma gota de amor por Deus. Se tivermos, isso está nas Escrituras, se tivermos uma gota de amor por Deus, Ele nos levará desse mundo material e nos colocará no mundo transcendental, onde Ele habita, onde Ele vive. Então esse é o nosso foco. Temos que ter essa consciência, não a consciência mundana, a consciência animal. Temos que ter a consciência transcendental, a consciência de Deus. Deixe-me ver se tem alguma pergunta, porque hoje começamos um pouco atrasado. Eu vou explicar o porquê. Contratamos uma internet muito superior à que tínhamos, porque estava tendo vários cortes. Teve um dia que cortou muito da aula, teve muito problema. Foi no dia do aparecimento do Sr. Ramachandra. E então providenciamos agora, com a ajuda de alguns devotos que fizeram a doação, e estamos agora com uma internet melhor. Espero que não caia mais a internet. E então teve alguns ajustes que tiveram que ser feitos, e aí atrasou um pouco o início da aula. Nós vamos responder as perguntas, porque o principal é falarmos de Deus, Harikata. É o que Deus mais gosta, é que falemos de Deus e escutemos sobre Deus. Esse é o processo devocional que Ele gosta mais. Vamos ver aqui. Na verdade, acho que não é uma pergunta, é um comentário. O Senhor Krishna declara que aquele que, a hora da morte, se lembrar dele de Deus, né? Irá viver com ele no mundo transcendental. Se nos lembrarmos dele,
a todo instante, é provável que também lembremos dele no horário da morte. Sim, está correto. Mas não é só lembrar, porque lembrar dele é um dos processos devocionais. Mas não é o principal para a era de Kali Yuga. Vishnu Smarana, lembrar de Deus, lembrar de Vishnu, mas não é o principal processo. O principal processo de Kali Yuga é servir Deus de que forma? Kirtan. Kirtan é o principal. O que é Kirtan? Kirtan não é só cantar o santo nome. Kirtan não é só cantar as canções. Kirtan é a pregação. O que ele gosta mais é Harikatha, falar sobre ele. Muito, muito mais do que lembrar dele. Lembrar dele é um dos 9 processos. Como oferecer a comida no altar. Como oferecer o Arati, a cerimônia que começou esse programa hoje. Não é o principal processo em Kali Yuga. Tem outros processos. Escutar é o segundo melhor processo. Escutar sobre Deus, escutar o santo nome, escutar as canções. Ler um livro também é escutar. Então, mas lembrar de Deus não é o principal processo para se conectar com Ele em Kali Yuga. Mas no momento da morte, se você, como o devoto falou, você lembrar dele, você vai conviver, você vai para o mundo transcendental. Mas se você não tiver o tempo todo focado nele, e o foco principal é divulgar o santo nome, divulgar a consciência dele, pregar na rua, Silachara Maharaj fala, vocês têm que ir de porta em porta, pregar na rua, como fazem outras religiões. A religião que todo mundo sabe que faz mais isso é o Testemunho de Jeová. Eles vão de porta em porta pregar, isso é muito importante. A pregação, a Acharya Maharaj fala, todo devoto tem que fazer isso, de porta em porta. Né? Nós ainda não fazemos isso, mas o objetivo também é fazer isso. Nós estamos usando a mídia, que também é uma forma de pregação, a internet, mas a Acharya Maharaj fala, vão de porta em porta. Temos que servir divulgando a consciência de Krishna. Porque é muito difícil pensar em Krishna no momento da morte. Normalmente, quando você for abandonar o corpo naquele minuto, naquele instante, você vai estar com dor, você vai estar sofrendo. Não é questão de ser pessimista. Normalmente é isso que acontece. São pouquíssimas as almas que de repente abandonam o corpo em paz, sem aflição. Só vai acontecer isso da pessoa que está muito conectada com Deus. Porque na verdade ninguém quer abandonar esse corpo. Por mais que a pessoa fale, não, mas eu não me importo. Todo mundo quer manter esse corpo, porque não sabemos qual será o próximo corpo na próxima vida. O maior medo do ser humano é abandonar, não só o ser humano, do animal também, mas o maior medo é abandonar o corpo, é morrer, é o corpo morrer. Todos os medos estão relacionados a esse. Isso quem me falou foi um psicólogo conhecido meu. Não só um, mas alguns psicólogos que eu conheço. Todo medo material, todo medo do ser humano está baseado no medo de morrer. Então, temos muito medo. E na hora da morte, quando estaremos com medo, sofrendo, com dor, enfim, cada um no seu karma, porque tudo está relacionado ao seu karma, o que você estiver passando no momento da sua morte está relacionado ao seu karma. E ao mérito espiritual também, se você estiver pensando em Deus. Mas é possível pensar em Deus no momento da morte? Sim, claro. E aí, se fizermos isso, estaremos indo para o mundo transcendental. Na hora que estivermos abandonando o corpo, quem virá para nos buscar? Porque existem os mensageiros que vêm buscar a alma. O que aconteceu no Ghost, né? O pessoal novo não lembra desse filme, mas quem é antigo como eu, assistiu o filme Ghost. Né? Então, algumas almas vêm buscar-nos. Se você vai voltar para o mundo material, são os Yama-dutas que vêm nos buscar. Se você vai para o mundo transcendental, são os Vishnu-dutas, os representantes de Vishnu, os representantes de Deus. Ele vem pegar nossa alma para levar para o mundo transcendental. E nós temos que buscar isso, buscar ir para o mundo transcendental. Né? É muito difícil irmos para esse local nessa vida, mas pode ser possível. Nada é impossível. Depende de nós, depende da nossa entrega, depende do Sharanagati.
Mas o devoto Prabhu falou corretamente: se pensarmos em Deus no momento da morte, iremos para o mundo transcendental. Então temos que focar nisso, mas não temos que ficar pensando somente, na hora da morte eu tenho que pensar em Deus. Isso não vai acontecer se você não servir Ele durante todo o tempo que ainda lhe resta. Shilachara Maharaj falou isso outro dia na aula. Aproveite o tempo que resta da sua vida. Não sabemos quanto, pode ser um dia, 1 hora, 10 horas, 10 anos ou 100 anos. Não sabemos. Então temos que aproveitar ao máximo. Tem uma história nas escrituras de Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj, ele ficou sabendo que ia ter 7 dias de vida somente. Ele ia abandonar o corpo depois de 7 dias. O que ele fez? Ele foi desfrutar? Ele era um rei. Ele foi desfrutar? Não. A maioria que se soubesse que tem 7 dias de vida, iria para uma ilha paradisíaca, sei lá, iria querer fazer tudo que não conseguiu fazer, gastar todo o dinheiro antes de abandonar o corpo. Mas ele era um homem sábio. O que ele fez? Ele foi procurar as pessoas sábias para lhe dizer o que era melhor para ele fazer. E aí ele foi e encontrou Shukadeva Goswami. E Shukadeva Goswami falou todo o Srimad Bhagavatam para ele. Então foi a melhor coisa para ele, a prática devocional. Então, mas nós não sabemos se temos 7 dias. Tem muitos que estão aqui, né? Tomara que não, mas que talvez em 7 dias abandonem esse corpo. Mas se não for quem está escutando esse canal do Facebook, no mundo com certeza milhares de pessoas irão abandonar o corpo até 7 dias. Então temos que focar em Deus, não sabemos quanto tempo. Temos que aproveitar cada minuto, cada segundo que pudermos e focar em Deus, fazer serviço a Deus. Por isso que estamos agora com um plano, com planejamento de todo dia ter aula pelo Facebook, mesmo quando acabar a pandemia. Vamos continuar com essa aula, só que com a presença de outros devotos aqui. Então terão outros devotos cantando comigo, terão outros devotos escutando, outros devotos participando do Arati, e após o programa teremos uma prachada, que é a comida oferecida para Deus. Então vamos fazer isso até quando der, todo dia programa à noite, de segunda a sábado e domingo às 10 da manhã, à noite às 19 horas. Para que isso? Para servirmos Deus. Se não tivéssemos agora com esse programa ao vivo, pelo Facebook, vocês aí com certeza estariam fazendo outra coisa, e eu também. E provavelmente não seria devocional. Provavelmente Maya, a ilusão, teria deslocado nossa mente e nosso corpo para outro local, ou para outra atividade, que não é devocional. Por isso que vamos manter esse programa à noite, todos os dias, e como eu falei, de domingo às 10 da manhã. E Silachara Maharaj, nosso guru instrutor, pelo menos o meu guru instrutor hoje, meu Shiksha Guru, e um instrutor do Templo de São Paulo, Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Sevashana, porque é ele que instrui tudo que eu devo seguir aqui no Templo de São Paulo. Eu tenho que seguir tudo, claro que não dá para seguir tudo, mas ele deu uma resposta de e-mail que eu mandei para ele hoje, ele respondeu, e eu comuniquei a ele que estávamos fazendo o programa toda noite, ao vivo pelo Facebook, e está tendo uma média de 50 a 100 pessoas assistindo, pelo menos visualizando em algum momento, e outro dia atingiu mais de 200 pessoas, e ele ficou muito feliz com isso. Ele falou para continuar com esse programa, para continuar com isso e fazer de acordo com a possibilidade que temos. Então, temos que fazer o máximo de acordo com a nossa possibilidade. Claro, nós somos muito falhos, eu tenho muitas falhas, eu não consigo fazer todo o processo que deveria, mas estamos tentando, o importante é tentar. Então ele falou outro dia também, um comentário de Shilavavinha Maharaj, que falou, o gatinho, né, o filhote de gato, quando a mãe gato ou o pai gato vai lá pegá-lo para tirar de um lugar e pôr para o outro, ele pega pela boca e leva o filhote para outro local, e o filhote fica lá inerte, parado, só esperando a mãe ou o pai pegá-lo.
Aí tem o bebê macaco. O bebê macaco, além de a mãe pegá-lo, ele agarra na mãe. Ele tem esse instinto de agarrar na mãe, além da mãe levá-lo. Mas não devemos de seguir nem o primeiro exemplo, nem o segundo exemplo. Srila Govinda Maharaj diz que o exemplo que temos que seguir é de mãe Yashoda, a mãe de Krishna, a mãe da suprema personalidade de Deus. E o que a mãe dele fez? A mãe dele tentou. E temos que tentar ao máximo fazer tudo. Temos que tentar, sempre tentar. Mesmo que não consigamos agora, temos que tentar. Algum dia poderemos conseguir. Acharya Maharaj, Srila Acharya Maharaj também diz: a prática leva à perfeição. Mas não que o que fizermos vai ser perfeito, mas a perfeição do que temos a capacidade de fazer. Cada um tem um nível. Se eu vou tentar pintar um quadro, eu tenho uma limitação, mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Vou tentar. Aí, se eu vou fazer um arati, a cerimônia, eu vou tentar da melhor forma possível. Vai ser perfeito? Não. O mundo material não tem perfeição. Nada é perfeito no mundo material. Mas temos que tentar ao máximo fazer o perfeito. Não conseguiremos, mas é o máximo que podemos dar. E temos que sempre fazer pelo máximo. O máximo que podemos dar. Temos que tentar sempre. Esse é o exemplo de Srila Govinda Maharaj. Temos que tentar. Então, o comentário foi muito propício. Eu agradeço o comentário e deu oportunidade de falarmos mais alguns minutos sobre a consciência de Krishna. Eu acho que hoje não terá mais comentário, também já são 9h10 da noite, 21h10, e vamos então terminar cantando a canção Nama Sankirtan, Hari Harai, com essa canção. Hoje foi postado novamente as canções que cantamos à noite. Se quiserem baixar também, para ter e acompanhar a canção, isso também é muito auspicioso. O que é auspicioso? Auspicioso é algo que é feito para Deus, que vai aumentar nossa devoção. Então temos que fazer isso. É muito bom tentarmos acompanhar e gradativamente, se você olhar todo dia a aula, todo dia o programa, você conseguirá no futuro bem próximo conseguir cantar conosco. E isso é muito bom espiritualmente. Isso vai fazer muito avanço espiritual para você. Fazer o Harinama Sankirtan, o canto congregacional do Santo Nome. E isso foi o Yuga Dharma que Mahaprabhu veio nos dar. A última reencarnação de Deus na Terra. Shriman Mahaprabhu, o avatar dourado, ele veio nos dar isso. Harinama Sankirtan, canto congregacional do Santo Nome.